Isso é entender as palavras no sentido que elas têm. Deus revelou algo, não nos deu charadas para desvendar. Então, nós temos isso, essa característica bíblica, é uma doutrina bíblica isso. É uma doutrina cristã, a clareza das Escrituras. Então, todos os irmãos aqui têm condições, como crentes que são, pelas habilidades naturais que nós temos, como intérpretes naturais que nós somos, e pela atuação do Espírito Santo que nos ilumina, todos os irmãos aqui têm condições de ler o texto bíblico e entender. Todos aqui têm condição de ler o texto e compreender. Surgirão dúvidas, mas os irmãos têm condições substanciais de compreensão. Alguém pode ler um texto bíblico e entender. O pastor Nicolas leu agora um salmo e nós todos entendemos o que o salmo disse, sem problema nenhum. Então, qual é a função do pastor, do pregador, do mestre cristão que o Senhor colocou? Em Efésios 4, a Bíblia diz que Deus colocou essas pessoas, pastores, mestres, para ensinar a palavra. Qual a função deles? A função deles é nos auxiliar na compreensão. É fazer com que essa compreensão seja mais depurada. É fazer com que essa compreensão seja mais profunda. É ajudar os irmãos a entender o texto e as suas implicações para as suas vidas de modo mais claro. O Senhor, na sua bondade, mesmo sabendo que pela atuação do Espírito Santo e pelos mecanismos naturais da linguagem nós poderíamos entender o texto bíblico, Ele, na sua infinita bondade, nos concedeu pessoas que Ele colocou na igreja por sua bondade, por sua graça, pessoas que não são melhores do que ninguém, mas pessoas a quem Ele colocou nessa posição para se prepararem melhor, para estudarem mais, para se aprofundarem mais e poderem conduzir os irmãos a compreensões ainda melhores do que o texto diz. Então essa é a função do pastor. Essa é a função do pastor aqui no púlpito. Os pastores aqui da igreja têm que fazer isso. E é o que nós fazemos aqui aos domingos, tanto de manhã como à noite. Qual é a nossa função? É tomar os irmãos pela mão e conduzir os irmãos por caminhos de compreensão bíblica mais depurada, por caminhos mais profundos de compreensão bíblica, a fim de que os irmãos amadureçam no entendimento e tenham elementos mais sólidos para encarar a vida e as questões todas que a vida traz. Então é isso que fazemos aqui. Esse é o nosso papel aqui. E temos que fazer isso com zelo, com dedicação, com cuidado. O pastor não pode falar o que ele acha. Quando o pastor falar o que ele acha, tem que avisar. Tem que dizer, olha, eu vou falar o que eu acho. Aí ele fala o que ele acha. O que eu vou falar agora é o que eu acho. Aí ele fala o que ele acha, ele pode achar o que ele quiser. Mas tem que haver uma distinção entre o que ele acha e o que o texto realmente diz. Para que os irmãos saibam que não estão seguindo achismos, mas estão seguindo o que a palavra de Deus realmente ensina. Então isso é importante, é uma grande responsabilidade. Porque o pastor não criou o texto. O pastor é o garoto que dá o recado, ele não é o autor do recado. Então é importante que os irmãos prestem muita atenção, é importante que os irmãos estejam presentes à igreja, é importante que os irmãos participem dessas coisas todas, para que os irmãos desfrutem desse benefício, de uma compreensão que os irmãos podem ter, mas que pode ser mais aprofundada, mais enriquecedora na medida que os irmãos participam aqui conosco.